Olá, turma de oitavo ano, tudo bem? Vamos estudar hoje, adivinha o quê? Um novo assunto. Desta vez, não tão novo assim, porque já tivemos outras oportunidades em que estudamos este assunto. Qual seria? Verifiquem aí na tela, gente. Qual será? Você pode até pegue seu material, claro, certo? Preposição. Ah, professor, vamos ver preposição de novo. Preposição contraída, preposição essencial, preposição acidental. Não, gente, nada disso. Hoje veremos aí a preposição, certo? Com um elemento que vai auxiliar aí na conexão de partes constituintes de uma oração. É isso que verificaremos. Ah, professor, ainda bem, porque estou em busca de novos desafios. Muito bem, é assim que um aluno estudioso ou aluna estudiosa deve agir, certo? Estar sempre em busca de desafios, estar em busca de sempre de conhecer sempre mais, ok? Então vamos aqui. A preposição funciona como conexão entre as partes constituintes de uma oração ou entre as orações de um período. Ah, professor, eu achei que fosse somente as conjunções que tivessem esse papel. Não, as preposições também têm, ok? Então é muito importante estar atento a isso. Por quê? É um elemento de coesão textual, é um elemento que vai dar aí, vai dar sequência à sua produção, a maneira como você está escrevendo aí, vai dar aí fluxo às ideias que você está querendo colocar, ok? Então vamos aqui. Elementos de ligação. Vamos ver agora essa questão de como essas preposições podem funcionar com um elemento de ligação. A preposição é uma palavra invariável. Professor, esqueci um pouquinho o que seria invariável. São aquelas palavras, são elementos que eles não poderão ser flexionados em número e gênero, ok? Que liga dois termos estabelecendo que o segundo termo dependa do primeiro, ok? Gente, desculpa, ele vai flexionar em número, ok? Só não pode flexionar em gênero. Então, invariável essa questão aí. Obviamente que só algumas que poderão flexionar em número, ok? Desde que elas estejam contraídas. Vamos aqui. Que liga dois termos estabelecendo que o segundo termo dependa do primeiro, ou seja, o segundo termo consequente é complemento ou adjunto do primeiro termo antecedente, ok? O que seria isso, gente? Na verdade, é aquele elemento que vai fazer aquela ligação de um termo, digamos, um verbo. Um verbo, ele precisa da preposição para se ligar ao seu complemento. Por isso que chamamos de elemento de ligação, a preposição. Ah, professor, já estou lembrando aqui, estou vendo aí, estou vendo tudo já. Como se estivéssemos aí vendo uma questão de transitividade verbal, mais ou menos, gente, certo? Porque a preposição é um elemento que não vai ser utilizado apenas como de ligação apenas para verbos, não. Tem nomes que precisam de complemento e para chegar ao seu complemento vai precisar aí de uma preposição. Por isso que as preposições são elementos de ligação. Por quê? Um verbo pode precisar da preposição, um nome pode precisar da preposição, uma oração também poderá precisar da preposição, ok? Por isso que ela é tida aí como elemento de ligação. Porque a preposição ela é invariável. A preposição não pode aí receber marcas flexionadas, porque funciona como conector, apresentando sempre com a mesma forma, independentemente do contexto. Professor, mas falou agora há pouco sobre aí a flexão, certo? Ela não vai flexionar em número, em gênero, mas em número. Exemplo aí, se você precisa de uma preposição da, certo? E se você estiver precisando de uma preposição das?
Então ela sofreu aí uma pequena flexão. Essa flexão aqui não quer dizer que não poderá se flexionar de maneira nenhuma. Isso pode acontecer, certo? Ela poderá não flexionar de maneira nenhuma, mas isso vai acontecer com quem? Com a preposição de, com a preposição para, com a preposição com. Isso sim, vai funcionar, certo? Mas com as preposições contraídas a gente vai ver que vai fugir um pouquinho, porque elas podem flexionar em número, ok? Professor, número, singular, plural, ok? Vamos aqui. A preposição, ela pode estabelecer relação de vários significados entre as palavras. Professor, a preposição é importante, né? Bastante, certo? Vamos aos exemplos. Ela pode aí estabelecer um significado de movimento. Vim de Vitória, vou para o Nordeste, ou seja, olha aqui o movimento que ela está vindo, certo? De Vitória. Ela praticou aí, ela estava num estado inicial que não tinha nenhuma vitória, mas pode observar que ela saiu desse estado inicial de nada e se movimentou para o estado de Vitória, ok? Vou para onde? Para o Nordeste. Professor, a preposição nesse ponto aqui eu já sabia. Ela pode estabelecer aí um significado de tempo. Pode sim. Trabalharei até amanhã. Estou aqui desde ontem. Ela pode também estabelecer um significado de companhia. Olha a presença aqui da preposição com, certo? Viajarei com Paulo. Ela pode também estabelecer um significado de simultaneidade. O que seria isso? Sair de casa com um sol alto, ou seja, enquanto ela saía de casa, o sol também estava ali, estava lá no alto, ok? Sair de casa com o sol já alto. E a função, qual seria a função dessas preposições? A preposição estabelece relação de dependência entre as palavras. O que seria de dependência, certo? Ou seja, eu preciso de um outro elemento para, digamos aí, constituir o significado, certo? É um homem que? É um homem de coragem, certo? Olha aqui, eu precisei aqui fazer aí a colocação desta preposição para estabelecer uma relação aí de dependência. É um homem de coragem. Então, esse termo aqui, homem, vai precisar de coragem, desse termo coragem. Mas isso só foi possível com a presença aí dessa preposição. Ok? Vamos à próxima. O povo anseia. Mais um exemplo aí que vai estabelecer essa relação de dependência. Ok? O povo anseia por quê? Pelo quê? Por liberdade, ok? Agora a forma, como é que essas preposições, elas podem se apresentar? Quanto às flexões de gênero, o número e grau, as preposições são invariáveis. Quanto à forma, as preposições se classificam assim, simples, constituídas de uma só palavra, e compostas, constituídas de duas ou mais palavras. A preposição composta é aquela que nós conhecemos como o quê? Locução prepositiva. Professor, o que seria uma locução prepositiva? É aquela expressão aí com mais de um elemento, mas que poderá ter significado apenas de uma preposição. Exemplo. Preposição simples. A preposição simples classificam-se. Veremos daqui a pouco as compostas, ok? Vamos aqui. As simples são aquelas essenciais, aquelas que realmente elas se apresentam de maneira invariável. Ante, após, até. Essas seriam as preposições essenciais. Com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, acabei esquecendo entre, sobre,
sob, sobre e traz. Essas seriam as preposições essenciais. Vamos à próxima, as preposições acidentais. Gente, as preposições acidentais são aquelas preposições que, por necessidade, elas são deslocadas de uma classe gramatical, certo? E passam a ser utilizadas como preposição. Um exemplo disso é conforme, segundo, consoante, ok? Elas, na verdade, são conjunções, mas por necessidade elas podem ser empregadas como preposição. Por isso que chamamos de preposição acidental, por acidente. Elas acabaram sendo utilizadas como preposição, passaram a ser de conjunção e migraram aí para a preposição, ok? Por uma necessidade. Locuções prepositivas ou preposições compostas. Locuções prepositivas são duas ou mais palavras com valor de quê? De preposição. As principais estão relacionadas no quadro a seguir, ok? Abaixo, acerca de, acerca de, acima de, a despeito de, adiante de, a fim de, além de acordo com, debaixo de cima de frente de, dentro de, depois de, diante de, perto de, para longe de, para com, para cima de, junto de, junto a, graças a. E temos ainda ao lado de, em cima de, por causa de, antes de, embaixo de, por baixo de, ao redor de, em frente a, por cima de, a parte de, em frente de, certo? Por trás, por detrás de, apesar de, em lugar de, por diante de, a respeito de, em redor de, por entre. Então, essas aí são as locuções prepositivas. E, para finalizar as locuções prepositivas, temos atrás de, através de, em vez de, em torno de, por trás de e por frente a. Ok? Então, são preposições que você precisa estar atento e verificar a relação de cada uma dentro do contexto. Ok, turma? Então, assista ao vídeo, certo? Revise sempre que for possível antes de realizar a atividade que será proposta aí para vocês. Qualquer dúvida, já sabe onde tirar, ok? No Meet ou durante aí algumas perguntas que poderão surgir aí nos grupos, tudo bem? Então é isso. Tchau, até a próxima.